Agora eu queria falar um pouco sobre estética na filosofia. Estética geral. Eu queria começar falando sobre as críticas que Platão faz à poesia. Quanto às críticas à poesia por parte de Platão, encontram-se no livro 3 e 10 da República e no Ion. Então, no livro 3, Platão fala sobre a expulsão do poeta da cidade. Então, ele critica a poesia, sua relação com a imitação. Então, para explicitar sobre isso, ele comenta sobre Homero e o ato de imitar alguém por palavra ou gesto para representar um personagem de uma narrativa, já que Homero ele escreve em nome do personagem, mas não para que as palavras de algum personagem sejam vistas como alguma crença pessoal de Homero. Então ele com isso gera questionamentos. Então se o poeta não se ocultasse em sua narrativa, dispensaria então a imitação, ou seja, que ele falaria, o que gostaria de passar, sem a necessidade de criar personagens? Então, se Homero fosse, então, apenas narrador, sendo ele mesmo, numa exposição, isso que ele fala sobre fuga da imitação. Então, seria certo permitir proibir a imitação? Ou fazer uso da imaginação só em algumas partes, como Homero fazia? Então, para Platão, o homem de bem, ele esforça-se para falar como se fosse ele mesmo, pois não se envergonharia, já que é um homem de bem. Mas, em contrapartida, vale ressaltar que Platão, em seus diálogos, fazia uso de personagens, o que se faz não ter certeza de que seus escritos se referem realmente às suas crenças. Não estou falando que é hipócrita, né, gente? Eu só estou falando que ele fazia uso de personagens. Enfim, a poesia, então, para Platão, teria certas limitações. Então, não se poderia imitar mulheres, escravizados, indivíduos maus, insanos, vulgares, pois para ele tais eram inferiores, assim como, por exemplo, um ferreiro, que era trabalhos menores para ele, animais também era uma coisa menor, assim como os barulhos da natureza na imitação. É um absurdo, né? Não, assim, mas essas coisas têm que ser ditas, para ver que ele não era assim tão flor que se cheire e tudo mais. Então deveria se excluir harmonias tristes ou bêbadas, pois os homens precisam ser moderados. Então, um homem comedido e moderado lida melhor com as dores. O que há de mais belo é conservar a calma nas desgraças e não ajudaria em nada o irascível, apenas dificultaria, né? Isso não quer dizer que ele não tem algum conhecimento a passar, né? Por mais as suas problemáticas, infelizmente há de se filtrar os filósofos, ainda mais que muitos são estudados de tempos muito antigos, e a culturalidade antiga é muito conservadora às vezes, né? E caótica mesmo em alguns pensamentos. Mas as imitações adequadas de modalidades da harmonia seriam a do guerreiro corajoso a enfrentar as adversidades e a voluntária, sem orgulho, com modéstia, sabedoria, satisfação. Por serem poucas as modalidades da harmonia aceitáveis para ele, a composição das canções se tornaria então mais simples, sem instrumentos de muitas cordas, sendo apenas lira, cítara, flauta de pan. Então Platão ele criticava até o ritmo, que para ele alguns indicavam baixeza, insolência, insânia. Para ele o ritmo, a harmonia, que tem que se regular as palavras. A beleza do estilo estaria na simplicidade da psique e naquilo que é verdadeiro, e não dotado de eufemismos. Então, os poetas, artistas, a fiscalização para apresentar seria apenas bons costumes, sem vício, intemperança, indecência. Aí não, né? Então, apenas então impressões de coisas belas, na concepção dele do que é belo. Então, para ele não havia como se tornar músico, produzir música coerente sem virtudes.
Quanto ao livro 10 da República, Platão ele fala sobre não aceitar a poesia de caráter mimético e seria a destruição da inteligência dos ouvintes. Bom, ele exemplifica isto em alguns exemplos. O artesão ele olha as ideias e produz os objetos, mas tal não reproduz a ideia em sua forma própria. A materialização não alcançaria a idealização. O pintor, por exemplo, o pintor pinta as frutas, que não são frutas, mas a imagem das frutas. E por mais que o marceneiro faça uma cama a partir de técnicas já pré-estabelecidas. Então, para ele não se pode fazer o que não existe, mas algo semelhante ao que existe. Se a cama é uma imitação, a pintura da cama seria então uma imitação da imitação. E quanto mais se aprofunda na imitação da imitação, menos pura a realidade vai ser, e tornando, assim, então, para Platão, cada vez pior este aprofundamento da imitação, né? Então, para Platão, todos os poetas são imitadores da imagem da virtude e restantes assuntos não atingiriam a verdade. Ele não queria receber na cidade homens com perda de razão e para eles os poetas seriam um exemplo disto. Ai, que ranço, mas tudo bem. Vamos lá. O poeta instauraria na alma um mau governo, pois estaria sempre a forjar fantasias, com sede de lágrimas e regozijo. A razão seria mais vigilante quanto a isso. Então haveriam de ser secadas poesias de amores, paixões penosas, ira e encômios, elogios aos varões honestos. Então ele assume que a poesia gera encantamento, mas infelizmente fugiria da verdade. Então, quanto ao Ion, é o diálogo entre Ion e Sócrates que ele escreve, né? A dinâmica total gira em torno do Rapsodo e a escolha na poesia entre o ser divino, que é a escolha de Ion, e o ser técnico. Então, a escolha de Ion pela concessão divina, ao invés da técnica, se dá no final do diálogo por influência de Sócrates, pois o Rapsodo não poderia utilizar da técnica, ciência, já que nas histórias de Homero, por exemplo, ele não seria o mais apto para interpretar algo que não domina. Ou seja, se interpreta um personagem de um marinheiro, não teria mais propriedade um marinheiro real do que um rapsodo para interpretar um marinheiro? Então, e nisso ele aceita que ele não tem a técnica, mas ele tem a concessão divina. Então, para Sócrates, que é personagem dos escritos de Platão, não Sócrates em si, são divinos os poetas. Porém, dizem muitas e grandes coisas sem saber o que dizem, sabem, pois seu saber vem da opinião e não da episteme. Então, por isso, os poetas não se difeririam dos oráculos ou pessoas que deliram com suposta inspiração divina. Então, o exercício do Rapsodo, de interpretar os poetas, intérprete de intérprete, o aproximaria dos sofistas, né? Para ele, a filosofia excluiria a sofística e a poesia. Platão tem suas problemáticas, mas eu prefiro Platão ao sofismo. Mas enfim. Para falar, segundo ponto a falar, que eu posso falar em relação à estética na filosofia, é as qualidades da mimesis segundo o Aristóteles, né? As qualidades da mimesis são explicitadas na poética de Aristóteles, poética tal que para ele é imitação, mimesis. Então, uma de suas qualidades da mimesis, né, estaria na tragédia. Então, esta seria uma imitação de caráter mais elevado, em linguagem ornamentada, suscitando terror e piedade, tendo por efeito a purificação das emoções. Essa seria a tragédia. Então, ele comenta sobre várias artes, como a epopeia, a arte ditírâmbica, a aulética, citarística,
Siríngica, que é de instrumentos, e a última de canto, que acompanha a cítara. Então, a comédia satírica, contos fálicos, viria como inferior a tais tragédias, porque imitava os homens inferiores, porque expressavam o vício, o ridículo. Porém, até a poesia que remete à repugnância, para Aristóteles, teria algum prazer embutido na sua recepção, porque o aprender para ele apraz, pois toda poiesis conteria prazer, e esta seria uma de suas causas. A tragédia seria o pensamento e o caráter determinando as ações, e nisso haveria boa ou má fortuna dos homens. Então, ela se dividiria em mito. Então, o mito ele se divide em peripécia, reconhecimento e catástrofe, né? Então, ela se dividiria em mito, caráter, elocução, pensamento, espetáculo e melopeia, que é a expressão em ritmo e sonoridade. Então, para Aristóteles, não é ofício do poeta representar o que aconteceu, mas representar o que poderia acontecer, e nisso ganha alguma importância, pois na tragédia mostra-se o que é possível de acontecer, baseado se isto já ocorreu anteriormente. Então, a poesia universal seria mais filosófica e séria do que a história particular. Não sei se eu concordo com isso não, mas vou continuar. O poeta, então, deveria ser mais fabulador do que versificador para ter maiores qualidades. Para mim, a história é mais séria, mas no sentido de que a história também tem as suas problemáticas de fontes historiográficas, né? Principalmente as fontes oficiais, né? Que no positivismo se valorizou apenas, né? Que foi complicado, né? Hoje em dia tem a escola dos análises, né? Que é muito interessante também, é a nova escola. Mas isso aqui eu falo numa outra aula. Enfim, Aristóteles, aula não, né? Vídeo. Aristóteles era considerado a primeira defesa à poesia. Para tal, ela seria útil, pois a poesia procurava a catarse. Então, Aristóteles, para concluir aqui, diferente de Platão, ele dá maior valor ao mundo material, pois para ele a última explicação sobre as coisas é a natural. Então, as causas da poesia são de origens naturais, pois o humano já nasce com a propensão à mímesis. O humano seria o mais imitador da natureza para Aristóteles. Então, ele dá valor também aos modos de imitação, principalmente quanto à narração e à dramatização. Então, a mímesis, em sua primeira utilidade, teria caráter didático. Então, a mímesis que gera prazer se apreende através do reconhecimento daquilo que se está mimetizando, e se tal não se dá, pela forma, né? O terceiro ponto, que eu acho que para mim é um ponto mais complexo de estudar em estética, é a analítica do belo de Kant. E a primeira vez que eu fui ler Kant, eu fiquei muito confusa. Eu precisei da ajuda, com certeza, de uma professora minha de estética, a Imaculada, da UFOP, que foi perfeita e jamais que eu falaria sobre, nem arremedo falar tão bem quanto ela sobre analítica do belo. Mas eu vou tentar falar um pouco sobre a analítica do belo, os 4 momentos do belo que Kant discorre, né? Então, qual seria o primeiro momento, né? O primeiro momento do belo, para Kant, se dá na qualidade. O juízo estético se preocuparia com a beleza, diferente do teológico, que se preocuparia com os fins.
Ele discorre o juízo sobre o belo e sobre o sublime. O juízo de gosto seria, então, estético, ligado ao sensível, e não de conhecimento, ou seja, o juízo de gosto não buscaria o conhecimento do objeto, mas iria através da imaginação, da faculdade de produzir imagens mentais e abstratas e do prazer e desprazer sobre o objeto. Esse seria o juízo de gosto. Então, numa definição formal, o belo seria o que produz prazer, né? Então, para Kant, o juízo de gosto não é lógico. O fundamento desse prazer que a imagem do objeto causa é subjetivo. Então, para ele, toda a referência é subjetiva, né? Continuando aqui, o segundo momento do belo. Não, tem mais coisa para falar. Eu falei que o fundamento do prazer é subjetivo. Para ele, então, toda a referência à forma do objeto pode ser objetiva. Somente pode ser subjetiva o sentimento de prazer ou desprazer que o objeto provoca. Mas a forma pode ser objetiva. Então, o ânimo, ele estaria relacionado ao juízo estético e diz respeito à conotação de uma vida interior. Para Kant, o prazer do juízo de gosto é independente de todo interesse. Prazer não se liga à existência, à utilidade, mas à forma do objeto. Ou seja, se eu sinto prazer estético e juízo de gosto em algum objeto, não quer dizer que esse objeto necessariamente é útil, né? Então, há uma diferenciação entre o belo do agradável, pois para ele a sensação desperta o desejo e interesse no objeto. Então, esse belo do agradável não se liga à beleza, mas se liga ao agradável, e é diferente quando desperta esse interesse, né? O agradável ele é distinto, então, do belo. O agradável, ele deleita, ele está em comum com o belo por estar ligado ao sujeito e ser subjetivo, e ambos não produzem conhecimento, mas ele o diferencia do belo por produzir interesse. O belo, então, não produziria, para Kant, interesse. Seria uma apreciação desinteressada, né? A diferença também do belo e do bom, que tem conceito, universalidade, o bom, e é da ordem da objetividade, que tem utilidade. Então, o bom ele é diferente, ele tem utilidade, né? Então, só haveria então a forma do conceito e não o conceito em si. Como quando ele diz, por exemplo, que a rosa é bela. Portanto, o juízo de gosto é meramente contemplativo, indiferente em relação à existência do objeto e só considera então o sentimento de prazer e desprazer. Tá, agora, o segundo momento do belo, ele se dá na quantidade. Então, a possibilidade de dizer que o prazer é universal e ele não ser causado por interesse próprio. Então, o que é isso, né? Se o prazer é universal, ele não é causado por interesse próprio, por que ele é causado? Ele é causado por sua própria forma. Então, essa forma provocará o mesmo prazer com os outros que encontrarem esse objeto também, já que não veio do interesse próprio, particular e privado. A universalidade do prazer é representada então com o juízo de gosto subjetivo, de uma validade universal, subjetiva e estética que não se baseia em nenhum conceito, não é lógica. Há uma tentativa de alcançar uma lógica, mas é como se fosse lógica,
pois não há uma lógica. O estético é, então, de nível particular, mas estende-se sobre a esfera inteira dos que a julgam, subjetividade transcendental, onde a forma da subjetividade que transcende um sujeito, não por ser metafísica, mas por ser compartilhada por todos os sujeitos, por ser compartilhada. É uma forma de subjetividade que é própria de todo sujeito. Isso de um certo modo, é semelhante do ajuizamento. Outro fator para o Kant é que toda pessoa tem que passar pela experiência do prazer para passar pelo juízo estético e juízo de gosto, pois a experiência é que dá o fundamento. O que eu queria comentar nesse segundo momento, e o que me pareceu, é que, por exemplo, essa universalidade do belo vai ser muito contestada depois por filósofos posteriores, porque ele fala assim, a rosa é bela. Todos vão achar a rosa bela. A rosa é bela. Às vezes nem todos vão achar a rosa bela. Às vezes o belo não é tão universal assim. Então é complicado. Agora, o terceiro momento do belo, para o Kant, se dá segundo a relação dos fins que nele é considerada. Então, para Kant, o objeto do conceito é a finalidade do objeto. A finalidade é a causa do objeto e a causa é a conformidade a fins para que o objeto serve. Então, para se ter um conceito, precisa-se saber da finalidade do objeto. Então, quando fala que o objeto tem uma forma que parece que é conforme a um fim, forma da conformidade a fins, é como se ele tivesse alguma finalidade. Então, aquele objeto foi composto e suas partes são consoantes e foi feito para algo. Porém, no belo, é como se o objeto fosse feito conforme uma finalidade, mas não a ponto de cair na utilidade, no útil, pois é o sujeito que vê no objeto e que coloca em tal objeto uma conformidade a fins, portanto subjetiva, sendo fundamento do juízo de gosto. Então aquele objeto ele não tem uma finalidade, ele não tem uma utilidade propriamente dita, mas aquele que a aprecia talvez pode colocar uma conformidade a fins nesse objeto, mas não necessariamente quer dizer que ele tenha. O prazer comunicável ele está ligado a essa aparência da conformidade a fins. O juízo de gosto está fundamentado, então, na forma e não no fato da conformidade a fins do objeto. Então, no belo há uma espécie de jogo entre imaginação e entendimento, que não se vê forçado, um entendimento que não se vê forçado a encontrar conceito, então, ele entra num jogo de sensação com a imaginação e encontra prazer que o vivifica, né? Kant compara, então, o belo à perfeição. A perfeição ela está ligada à conformidade a fins objetiva, ou seja, à utilidade do objeto, o que o juízo de gosto não é. Então, Kant discorre sobre beleza pura, sem conceito, versus uma beleza que é aderente. Então, nas obras de arte, a beleza é sempre aderente para Kant, pois foram feitas para serem belas. Nas obras de arte. Então, a natureza se relaciona com a beleza pura. Porém, por exemplo, o caso da rosa que ele falou, né? Porém, é uma espécie de arte que pode ser considerada beleza livre para ele, que são aquelas que não têm utilidade. Então, concluindo sobre o terceiro momento da análise do belo de Kant, o juízo de gosto, o belo, só é puro, então, quando ele
é a forma da conformidade a fins de um objetivo na medida em que tal forma é percebida no objeto sem a representação de um fim, sem o conceito do objeto, né? Então, o belo não teria um conceito. Então, o quarto e último momento da análise do belo de Kant é a modalidade. Ele fala da necessidade de todos de um juízo, que é exemplo de uma regra universal que não se pode indicar. Diz que diante dele todos vão sentir o mesmo prazer, mas é como se. Então, a necessidade subjetiva de assentimento do juízo de gosto é um fundamento comum a todos para Kant. Então, o juízo de gosto ele seria necessário por ser universal e por sua subjetividade transcendental, teria um sentido comum, que seria um sentido do qual comungam nossas três faculdades: entendimento, imaginação e ação, ou senso comum. Então, é uma necessidade subjetiva, o juízo de gosto, porém, no sentido comum, essa necessidade se transforma em algo objetivo. Então, nisso, o belo é o que é conhecido sem conceito como objeto de um prazer necessário. Para mim é muito complicado, Kant. E é difícil entender totalmente, algo que eu nem consegui ainda. Mas o quarto ponto a se comentar sobre estética geral é as formas de arte descritas por Hegel. Outro personagem que tem alguns pensamentos problemáticos, mas eu vou falar aqui sobre as formas de arte descritas por Hegel, que se dão de forma simbólica, clássica e românica. Então, para entender tais formas, é necessário primeiramente entender o que era arte para Hegel, né? Então, para ele, havia três formas de manifestação do espírito absoluto: aquele que participa de tudo que existe, a totalidade numeral e fenomênica, que seriam a arte como primeira forma, ligada ao material, de manifestação desse espírito absoluto, a religião e a filosofia. Então, essas três formas: arte, religião e filosofia. Então, a arte, ela seria a expressão do sensível e é superada pela religião, onde o espírito não precisa mais da matéria. A forma mais elevada seria a filosofia, que seria a realização do espírito em si mesmo e a transformação do espírito em fenômeno, e não precisa mais da arte para que a ideia encontre uma forma sensível. Então, o ser humano se percebe parte do espírito infinito e reconhece sua verdade. Por isso, Hegel fala da morte e superação da arte. A beleza é a manifestação sensível da ideia. Mas a necessidade do sensível, vai se dissolver na sua evolução. A estética, como ciência da arte, seria então cada vez mais espiritualizada. Muitos artistas vão ficar tipo assim: nossa, mas você está falando que filosofia e religião é melhor que a arte? Está falando que é superior? Que preconceito que é esse, né? Então, tem suas problemáticas, né? Eu, na minha concepção, não hierarquizo arte, religião e filosofia. E não hierarquizaria. Porém, é importante o pensamento de Hegel para entender por que ele fez isso, por que o seu pensamento fez isso. E é interessante o seu pensamento, que eu vou explicitar. Vou só pegar água aqui. Então, quanto à arte simbólica, ou arte oriental, que ele chama, esta vai tentar encontrar uma forma exterior por não ter forma. Vai procurar uma figuração.
ela pertence ao sublime, é o esforço de exprimir o infinito e explica todo o exagero das primeiras formas artísticas, porém era abstrata e, portanto, sem forma absoluta. É exterior, inadequada, matéria natural e sensível com aspectos de violência na concepção dele. Então, a forma, neste caso, ela seria ainda exterior, direta, natural e, por conta disso, também sensível. Ela seria natural, sensível no sentido de natureza, mas o que o tornava ela não natural seriam as formas naturais. Como assim? Ela é natural, mas ela torna não natural as formas naturais. Então, essa forma primeira de arte, ela não se relaciona com a beleza. A expressão aqui não passa apenas de ensaio e tentativa, como as estátuas de 1000 braços e corpos. Então, indianas, nesse caso, por isso que ele fala, é uma coisa não natural, né? 1000 braços e vários corpos, né? 4 cabeças, Brahma e tudo mais. Mas assim, na concepção de Hegel, essa arte não seria natural. Por isso torna não natural as formas naturais. Então, a expressão aqui não passa apenas de ensaio tentativa, né? Do real. Então, nesse caso, vem de intuições que são provindas da natureza, das formações naturais, como o panteísmo oriental, ou seja, é de intuição da natureza, provém da natureza, mas não necessariamente é natural. Então, para tornar a matéria adequada, vai-se ao monstruoso, desfigura-se a forma e produz o grotesco. Eu fiquei bem confuso nessa parte, eu peço desculpa, que essa parte para mim me confundi. Mas a arte simbólica, ela se dá, por exemplo, na arquitetura, que tem a missão de conferir à natureza inorgânica transformações que se aproximam do espírito. Então, o aspecto dos materiais com que trabalha é exterior e direto, e suas formas continuam a ser de natureza inorgânica, ordenadas de acordo com relações abstratas de simetria. Não mostra Deus exteriormente, pois somente faz uma alusão. Então, tem a missão de trabalhar a natureza objetiva e arrancá-la da finitude e das disformidades do acidental. Então, prepara a vida que deve conduzir a Deus. Templos, por exemplo. Então, essa arte simbólica que se dá, que tem como exemplo a arquitetura, ela aproxima o espírito da divindade em seu aspecto material, não mostrando ainda Deus, porém fazendo alusão a ele na construção, por exemplo, de moradas dele, como templos, né? A arte clássica vem e ela é o momento em que a arte, para Hegel, atinge a sua perfeição. Nunca mais se conseguiu uma adequação entre ideia, conceito e representação material, como na arte clássica. Então, o sensível, o figurado, ele deixa de ser natural socier, subtraído à finitude e conformado com o conceito. Então, o espírito da arte, ele encontra sua forma aqui e é na forma humana a única capaz de revestir o espiritual em sua forma temporal. O humano, ele vai além da existência, pois ele é consciente
da existência. Ele tem consciência da sua própria existência, e isso é porque ele vai além da existência, né? Falando de outra forma. Então, a forma que ele tomou o protege da decadência temporal. Ele superou a indigência da materialidade, ou seja, se, por exemplo, se lê um poema e se encanta profundamente e se fica indignado se alguém fala que aquilo é só tinta no papel. Um exemplo de arte clássica é a escultura. Por exemplo, a Vitória de Samotrácia, de Pitócritos, não sei se é Pitócritos que fala. Acho que é Pitócritos, com TH e K. E é muito bonito, mas esse encantamento humano que também faz parte dessa proteção, dessa decadência por Hegel. Então, a arte clássica, ela é da livre adequação da forma, do conceito, da ideia e da manifestação exterior num aspecto verídico. O sensível e o figurado deixa de ser natural, mesmo se trata de forma natural. É a adequação da ideia à forma. Ela assenta em unidades de natureza humana e divina. Unidade de conteúdo concreto que, como ideia, é a unidade em si e só pode se manifestar em um modo direto e sensível. Porém, a arte clássica ela começa a sucumbir, né? A espiritualidade ela pode exprimir a figura humana sem necessariamente se identificar, absorver completamente pelo sensível e corporal. Então, essa espiritualidade que estava relacionada ao sensível e ao corpo, ela passa a sucumbir em razão da religiosidade. Então, o espírito ele se afirma, nesse caso, como particular e não como absoluto e eterno na arte clássica. Isso mostra a fraqueza e a insuficiência da arte clássica e nisso tal sucumbe para a terceira fase da arte, né? Posteriormente vai se sucumbir à religião, à arte em si, mas a arte clássica, primeiramente, ela sucumbe também a outra fase de arte. A terceira fase da arte ela é assinalada pela ruptura do conteúdo e da forma por um regresso ao simbolismo, mas um regresso que é simultaneamente um progresso. Então, é a arte românica ou cristã, para Hegel. Então, no cristianismo, deu-se uma cisão entre a verdade e a representação do sensível. O concreto, no cristianismo, ele subsiste, mantém sua força e é concebido pelo espírito independentemente do sensível. Então, a arte românica nasce da ruptura, da unidade entre o real e a ideia. O espírito nessa arte constitui a infinita subjetividade da ideia, que enquanto interioridade absoluta, se não pode se exprimir livremente, manifesta-se na prisão corporal em que foi encerrado. A ideia, segundo sua verdade, aqui só existe no, pelo e para o espírito, já que, segundo a religião cristã, Deus deve ser adorado em espírito. Na arte românica, o espiritual acha-se oposto ao sensível. Isto ocorre também na arte simbólica. Porém, a diferença é que, neste caso, a ideia é de ordem mais elevada, de caráter absoluto, sendo o espírito como conteúdo. A arte romântica busca a pacificação no espírito e pelo espírito. Então, a realização da arte na terceira forma de arte românica se dá na poesia, por exemplo. Então, a interioridade, o sujeito, o conteúdo abandonam a tranquilidade, sua unidade absoluta com a forma, sua matéria e representação exterior para regressar a si próprio, quebrando a união com o conteúdo. O sujeito e a forma seguem cada um o seu caminho particular.
O divino aqui é de uma subjetividade de multiplicidades indefinida e regressou a si mesmo. Particularidades subjetivas dos sentimentos e dos atos, os materiais estão fragmentados, particularizados e individualizados. É então uma mais elevada unidade da forma e do conteúdo. Hegel fala que a arte simbólica procura o ideal. A arte clássica atingiu e a arte romântica ultrapassou. Isso para mim ainda é algo muito complexo de entender essas formas de arte de Hegel, mas tem outro fator que eu queria falar sobre estética, que é Marcuse. Para finalizar, só um pouquinho, sobre a contradição de Marcuse a Freud em questão da arte, né? Freud fala sobre arte e Marcuse o contradiz. Então, antes de discorrer sobre a contradição de Marcuse sobre Freud, há de se saber os pensamentos de Freud. Então, para ele, em sua metapsicologia, memória coletiva é herança arcaica. Ou seja, baseado em experiência empírica, teríamos uma herança mnemônica, né? O que isso representa? Né? Freud fala dessa memória que está no inconsciente coletivo, ele não usa, não lembro se ele usa ou se ainda é o momento na vida dele de falar de inconsciente coletivo, mas ele fala dessa herança como se fosse mnemônica, como se fosse não só das vidas passadas, mas desde a origem da vida no universo ali, e essas heranças da memória na memória coletiva de cada um, né? Então, o Freud fala de uma rememoração de um trauma que não foi vivido pelo indivíduo, mas por seus antecessores, mas que se encontra escondida nele, né? Então, para Freud, ele falava dessa herança arcaica desde o surgimento da vida, não do indivíduo, mas de toda a existência em si. Esses traços, eles vêm na consciência quando a experiência atual, ela toca naquela memória, por alguma similaridade com esse passado específico e é ativado. Então, de forma anacrônica, tem característica de subjetividade transcendental. A contradição de Marcuse perante a Freud se relaciona a este conceito de herança arcaica, pois para ele a arte, ao contrário da herança arcaica, pode se referir também ao futuro, a uma projeção. Então, a possibilidade de libertação da arte é sua possibilidade de referência não só ao passado ideal, à herança arcaica, mas que todo ser humano tem dentro de si a memória de uma plenitude, pois todo ser humano foi cuidado, senão não teria sobrevivido. Então, Marcuse fala também do princípio de realidade e fantasia para Freud. Então, chama atenção para o fato de a obra de arte configurar um mundo que ainda não é. Se ela é, por um lado, uma fantasia, uma vez objetivada, faz parte do real e pode agir sobre o real, nos ajudando a compreendê-lo e configurá-lo. Nisso, ela contraria Freud, porque para ele a arte como apenas parte da fantasia. E para Marcuse não é só parte da fantasia. Como a arte também faz parte da realidade, ela também age sobre o real e pode nos ajudar a compreender o real, como dito. Então, para finalizar aqui, ainda que seja irreal e da ordem da fantasia, a arte, fazendo parte do mundo, passa a ser um elemento que nos faz entender o real, modificando o mundo existente. A fantasia, então, uma vez transformada em obra de arte, retroage sobre o existente, fazendo o existente distinto do que ele é. Ou seja, a fantasia modifica a realidade. Então é isso. Ficou muito confuso, mas
Espero que tenham absorvido alguma coisa sobre Platão, Aristóteles, Marcuse, ou Kant, ou Hegel, e sobre estética em si, na filosofia.